Vendas e persuasão. Técnicas de PNL para quem quer vender mais e persuadir pessoas. Dedico esse livro a todos os que foram meus clientes, a minha família, minha esposa e meu filho Nicolas. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Desmonto tu. Sumário. Prólogo, 6. Introdução, somos todos vendedores, 7. Capítulo 1. Quem é seu cliente? 16. O poder da persuasão 21. Linguagem e persuasão 26. Capítulo 2. Persuasão e movimentos oculares 31. Mapas e filtros 38. Capítulo 3. Programação neurolinguística em vendas 41. A estrutura do pensamento 45. Neurolinguística e persuasão 59. Como criar rapport 65. Capítulo 4. Gatilhos mentais para persuasão 75. Capítulo 5. Elementos para uma negociação de sucesso 81. Capítulo 6. Rapport, a conexão da venda 86. Persuasão e vendas de sucesso 92. Capítulo 7. 5 passos como vender qualquer coisa para qualquer pessoa 105. Sobre o autor 117. Prólogo. Diante de um momento tão complexo que nosso país está passando atualmente, nós, do setor de vendas, não podemos deixar escapar os clientes e clientes em potencial. Por esse motivo, é necessário conhecer seu novo cliente a partir da leitura de sinais que ele nos transmite a cada movimento, seja ele através do olhar ou no tom de sua voz. É a partir dessa análise minuciosa e discreta que conseguimos decifrar o que o cliente deseja, oferecer exatamente o que ele procura e fidelizá-los. Assim, o intuito desse livro é mostrar como a análise neurolinguística e a capacidade de persuasão estão diretamente relacionadas ao fechamento de grandes vendas e fidelização de seus clientes. Tenha uma ótima leitura e boas vendas. Introdução: somos todos vendedores. O ato de vender é um dos mais antigos da nossa civilização. Desde que o homem desenvolveu sua capacidade de comunicação, ele passou a contar histórias, apresentar seu ponto de vista, fazer perguntas, responder objeções. Enfim, vendas é comunicação. A verdadeira forma de vender envolve ouvir, mostrar interesse, resolver problemas e servir ao próximo. Para os profissionais de venda, vender é a capacidade de superar seus anseios, seus medos e solucionar problemas tendo em mente uma única coisa: ajudar pessoas. Os vendedores mais bem-sucedidos que conheci são apaixonados pelo produto ou serviço da empresa e são solidários com os desejos, sonhos e necessidades do próximo. Para um vendedor campeão, a comissão de suas vendas são apenas consequência por resolver problemas para seus clientes. Seja qualquer for o seu negócio, a capacidade de comunicação é essencial para o crescimento e sucesso. Grandes líderes usam a força dos seus discursos para venderem suas ideias e ideologias. Quem deseja aprimorar suas habilidades empreendedoras e de liderança necessariamente precisam desenvolver a forma como se expressão e se comunicação com o mundo ao seu redor. Entre os maiores medos dos seres humanos, alguns impedem drasticamente a comunicação com outras pessoas e consequentemente travam aqueles que querem ou precisam vender. Segue abaixo a lista. Medo de falar em público. Medo da crítica. Medo da rejeição. Medo de objeções. Medo de ser insistente ou inconveniente. O medo paralisa, faz com que a pessoa trave, não esboce reação por alguns momentos e isso acaba minando gradativamente o ânimo e a motivação. Por isso, muitas pessoas que entram no mundo das vendas acabam desistindo. O mundo aonde prospectamos clientes é hostil. De um lado temos a concorrência que não dorme e estão indo atrás dos mesmos clientes. Por outro lado temos os próprios clientes que muitas vezes brigam por descontos e querem sempre levar vantagem. No meio dessa guerra está o vendedor, um profissional pressionado por metas desafiadoras, que tem dentro de si alguns comportamentos limitantes ocasionados pelos seus próprios medos. O primeiro desafio para se tornar um vendedor de sucesso é vencer os próprios medos. Como tudo começou. Para superarmos o medo que envolve a atividade de vendas é necessário entendermos mais a fundo sobre o comportamento humano relacionado à comunicação e como tudo começou. Como disse anteriormente, a atividade de comercializar produtos é muito antiga, acreditação que tenha mais de 3.000 anos. Comerciantes fenícios, macedônios, etruscos, cartagineses e outros estimulavam os clientes a tocar os tapetes, a experimentar pedaços de presunto curado, a provar azeites, vinhos, queijos, ou seja, eles demonstravam seus produtos aos clientes. Mercadores cruzavam mares e terras com mercadorias para vender ou para trocar e enfrentavam, muitas vezes, piratas e salteadores perigosos. Na antiga Grécia, já havia mercadores de estátuas de deuses, perfumes, óleos e essências que dispunham de um local próprio para essa finalidade, o mercado. O mercado era o local em que os mercadores recebiam as pessoas para negociar, era um ponto de encontro. No Império Romano, o comércio local vendia uma inacreditável variedade de produtos para os milhares de habitantes de Roma. Esses locais de venda já eram bastante semelhantes ao que seria um estabelecimento varejista. Os hábeis mercadores do Oriente faziam questão de que seus clientes chegassem bem perto dos produtos à venda para aumentar seu desejo de possuí-los. O comércio se intensificou muito na Idade Média por meio das rotas marítimas, já que as viagens por terra passaram a enfrentar dois riscos maiores que os piratas marítimos, os saqueadores e as doenças, como a famosa peste negra que matou um terço da população do continente europeu. Por meio de caravelas, eram transportados vinhos, azeitonas, frutas e sal produzidos pelos países do Mediterrâneo. Também eram levados artigos de luxo do Oriente, como seda, joias e especiarias utilizadas na conservação de alimentos. Através dos portos as mercadorias entravam por terra e eram levadas às cidades. Nesses caminhos, os comerciantes descobriram que os cruzamentos das estradas eram ideais para o comércio, já que por eles passavam inúmeros viajantes. Desse hábito surgiram as feiras, concentrações de vários comerciantes que vendiam seus produtos. Para se protegerem de salteadores, se organizavam em grupos, tanto para suas viagens como para montar as feiras. Durante o Renascimento e a Idade Moderna, com o crescimento da burguesia que moravam em cidades que se desenvolveram em torno dos castelos feudais, o aumento da população e o desenvolvimento de manufaturas, o comércio entrou em nova fase, e os habitantes passaram a ter uma variedade maior de opções de compra. No Brasil, no começo do século XVI e do século XVII, o comércio era, em quase sua totalidade, ambulante. Fora as cidades de São Vicente e Olinda, quase não existiam núcleos urbanos razoáveis onde um comércio de varejo pudesse se fixar. Havia uma ou outra venda em pequenos povoados e um estoque precário de mercadorias grosseiras e poucos gêneros alimentícios para atender a escassas populações rurais. Do ponto de vista empresarial, as vendas, em Recife, 1822, possuíam pequenas dimensões e, provavelmente, poucas mercadorias para oferecer. Isso é um bom exemplo de como era o nosso varejo no início do século XIX. O Rio de Janeiro e algumas poucas cidades tinham comércios semelhantes ou timidamente melhores.
Somente no segundo reinado, em 1850, surgiu o Código Comercial, demonstrando que, nessa época, as relações entre a produção agrícola, a atividade mercantil e a atividade fabril já eram complexas o suficiente para exigir uma regulamentação. Analisando um pouco a história, podemos chegar à conclusão que sempre quando há uma necessidade ou problema, há também uma oportunidade de comercializar algum produto ou serviço, é a famosa lei da oferta e da demanda. Eu costumo dizer que a necessidade é a mãe da venda e a concorrência é a mãe dos profissionais de vendas, ou seja, se você está em um mercado onde só você tem um determinado produto ou solução, não existe concorrência, você não tem dificuldade em vender, você é comprado. Agora, quando enfrentamos concorrência, precisamos desenvolver nossas habilidades de convencimento e persuasão. Somos todos vendedores pelo simples fato de a todo momento estamos tentando convencer alguém de alguma coisa, quando éramos bebês e queríamos algo o que fazíamos. Isso mesmo, chorávamos e logo éramos atendidos. Nossa comunicação para conseguir o que queríamos é o choro, vendíamos a ideia que estávamos com fome. Não é diferente quando estamos conquistando alguém, somos românticos, mostramos nossas qualidades, persuadimos a pessoa amada a ficar conosco, algumas vezes somos rejeitados e levamos um não, outras vezes conseguimos conquistar. No mundo das vendas é a mesma coisa, visitamos cliente, apresentamos os produtos, negociamos e fechamos a venda ou perdemos o negócio. Como vencer o medo de vender? O medo paralisa, faz com que você se torne conformado com a sua situação. O medo de fracassar destrói a criatividade e anula a inovação. Muitas pessoas são perfeccionistas, vivem atrás de aprovação e elogios, querem ser reconhecidas pelas pessoas, gerando um medo de errar. O medo de errar traz comodismo e estagnação, leva a pessoa a andar em círculos e nunca se arriscar pelos seus objetivos. Todos nós desejamos alcançar sucesso e realização. Mas se não existir em nós a confiança necessária e a certeza de que possuímos os recursos internos para realizar, seja o que for que desejemos, nada poderá ser conseguido. O medo é uma das mais poderosas emoções humanas. Sua influência sobre as nossas decisões é forte e persuasiva. Para ser um sucesso como vendedor é preciso aprender a identificar e domar seus medos, em vez de deixar seus medos controlá-lo. O medo é uma alteração das emoções e dos sentimentos, também é fundamental para a nossa autopreservação. Já imaginou se não o tivéssemos? O que seríamos capazes de fazer? Atravessar uma rua sem temer a um possível acidente, brincar com uma serpente venenosa, pôr em risco a própria vida. O medo não é uma emoção patológica, mas algo universal dos animais superiores e do homem. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência e invalidez crescentes, ante a impressão iminente de que sucederá algo que queríamos evitar e que progressivamente nos consideramos menos capazes de fazer. Dalgalarondo, 2006, p. 109. Para vencer o medo de vender, apresento abaixo 3 dicas poderosas. Primeiro, identifique suas crenças a respeito de vendas. Crenças são opiniões ou verdades absolutas a respeito de algo. É a forma como se vê o mundo. É muito importante você identificar quais suas crenças a respeito vendas. Segundo, alimentando a confiança. Uma das melhores formas de aumentar sua autoconfiança quando se começa na atividade de vendedor é estudar profundamente o seu produto, criar um script ou um roteiro de vendas. Terceiro, entrar no estado emocional para vender. O estado emocional do vendedor na hora de apresentar seu produto ou quando está prospectando novos clientes é de suma importância. Não importa como tenha foi o seu dia, ou se o seu carro está sem gasolina ou seu aluguel está atrasado, quando estiver frente a frente com o cliente, passe segurança e tranquilidade. Algumas características são importantes e fazem a diferença na venda. Prepare-se emocionalmente para persuadir o cliente. Uma característica de que grandes vendedores estão bem emocionalmente é o senso de humor. O bom vendedor tem um apurado senso de humor, não necessariamente exagerado, mas suficiente para fazer as pessoas às quais ele vende se sentirem bem. Todos nós temos nossos problemas, nossas preocupações. Agora imagine se você iria querer comprar de alguém que lhe trouxesse mais problemas, que fosse mal-humorado e negativo. O bom humor aumenta em muito suas chances de ser lembrado como alguém interessante, daqueles que queremos encontrar de novo e mesmo indicar para os conhecidos. Outra característica é a determinação, saber aonde quer chegar, não esperar de forma passiva, mas agir em direção às suas metas de vendas, prospecção e cliente e superação profissional. Capítulo 1. Quem é seu cliente? Você já percebeu que um aspecto fundamental da persuasão e do planejamento da negociação consiste na identificação de seu cliente, que tipo de pessoa é ele? Quais seus hábitos de comportamento? Como isso se reflete em seu estilo de negociar? Tenho estudado sobre vendas, programação neurolinguística e desenvolvimento pessoal há mais de 15 anos, já liderei e desenvolvi diversas equipes de vendas e vendedores profissionais, e um aspecto sobre o cliente é unanimidade entre os especialistas em vendas. Precisamos compreender nossos clientes. Os clientes podem ser agrupados e conhecidos, do ponto de vista da negociação e do relacionamento com os outros, quanto a 2 critérios, a atitude e o ritmo. Quanto à atitude. Asterisco introvertidos, voltados para dentro de si e concentrados na tarefa. Asterisco extrovertidos, voltados essencialmente para o relacionamento, realizações e metas. Quanto ao ritmo. Asterisco vagarosos, lentos, indiretos e ponderados. Asterisco dinâmicos, diretos, ágeis e ousados. Formas de abordagem e tipos de clientes. A seguir quero explicar sobre os 9 tipos de cliente através de alguns exemplos, e como agir para concretizar a venda são eles. Desinteressado, o cliente entra na empresa para passar o tempo de sua hora de almoço. Durante a abordagem do vendedor, o cliente fica olhando para todos os lados, falando ao celular, não questiona nada, limitando-se a ouvir. Ação do vendedor: deve observar a direção do olhar do cliente aguardando que ele demonstre algum interesse, aborde de forma sutil, sorridente e simpática, iniciando o assunto de vendas a partir daí. Monopolizador: não dá chance para o vendedor falar, conta um caso sobre o produto que não deu certo em voz alta, não dando espaço para argumentações. Ação do vendedor: o vendedor deve começar concordando com a história, reforçando que devido a isto mesmo que a situação agora está da seguinte forma, e começa a argumentar de forma amistosa. Primeiro concorda, depois traz o cliente para o seu lado. Pessimistas: para todo o posicionamento do vendedor ele responde com a inviabilidade da proposta com situações negativas. Ação do vendedor: afirmar ao cliente que ele está percebendo que ele, o cliente, passou por situações delicadas, mas que ele, vendedor, está ali para solucionar estes prováveis problemas, e falar de sua sugestão a cada tema de pessimismo além de se colocar à disposição a cada dúvida que tiver para ajudá-lo. Protetor: duas amigas vão à loja e a que não é a compradora justifica cada fala do vendedor sempre para o lado do comprador, influenciadora de vendas. Para tudo que a compradora fala, a amiga dá uma versão para justificá-la. Ação do vendedor: deve tratar a amiga como compradora também, ouvir seus argumentos e esclarecer os pontos que forem levantados como objeção de vendas. Ao término de cada explicação deve perguntar também à amiga se para ela ficou clara a explicação.
Calado, pessoa tímida, envergonhada, fala baixo, quase sussurra, aparentando medo e insegurança de fazer perguntas. Ação do vendedor: o vendedor deve falar baixo com ele também, uma vez que o cliente tímido não gosta que ninguém saiba o que está acontecendo em sua conversa. Deve valorizar todas as colocações deste cliente. Sociáveis, criativos, espontâneos, entusiastas e geralmente gostam de fazer diferente através de produtos e serviços inovadores. Ação do vendedor: seja criativo e entusiasta, mostre que a solução que você lhe oferece contribui para melhorar sua imagem e prestígio, seja inovador e mostre as inovações do produto ou serviço. Afáveis, prestativos, complacentes, reflexivos e preocupados com os outros. Ação do vendedor: seja caloroso e sensível, apresente sua solução como a melhor para ele e sua equipe ou família, e contribuindo para melhorar o relacionamento entre pessoas e setores. Diretivos: são na maioria das vezes, enérgicos, práticos, resolutos, controladores, empreendedores e voltados para os resultados. Ação do vendedor: seja convincente e objetivo, proponha soluções eficientes que demonstrem a praticidade dos seus produtos ou serviços, sempre dê opções de escolha. Metódicos: geralmente são clientes mais lentos, detalhistas, perfeccionistas e desconfiados. Ação do vendedor: seja planejador e perfeccionista, prepare-se para responder minuciosamente a perguntas sobre detalhes de sua solução, inclusive do acompanhamento posterior, use números e planilhas. O poder da persuasão. A persuasão é considerada a habilidade mais importante para que um profissional possa se destacar em seu ambiente de trabalho, e até mesmo em seu meio social. A persuasão tem uma capacidade praticamente infinita, podendo ser utilizada tanto para atos engrandecedores, como para iludir as pessoas. Um bom exemplo são os médicos que utilizam esse poder de persuasão para manter seus pacientes otimistas diante de um tratamento. Já a forma negativa da persuasão é bastante utilizada por alguns líderes políticos para ludibriar os eleitores durante as eleições. A palavra persuasão tem origem do latim persuadere, que significa basicamente aconselhar alguém até que este concorde em fazer o que queremos. Algumas pessoas ainda confundem o ato de persuadir com o ato de convencer, apesar de parecem iguais, eles são bastante distintos. Enquanto convencer é proveniente do termo vencer, e significa que o convencido foi, antes de tudo, vencido pela argumentação oposta, persuadir, ao contrário, significa aconselhar, levando uma pessoa a realizar alguma ação. Persuadir, antes de mais nada, é sinônimo de submeter, daí sua vertente autoritária. Quem persuade leva o outro à aceitação de uma dada ideia. É aquele irônico conselho que está embutido na própria etimologia da palavra, per mais suadere igual a aconselhar. Essa exortação possui um conteúdo que deseja ser verdadeiro, alguém aconselha outra pessoa acerca da procedência daquilo que está sendo enunciado. A persuasão é um conceito e uma maneira particular de comunicação, e é compreendida como uma ferramenta que nos permite concretizar determinadas funções. Se desejarmos motivar pessoas a realizar atos de boa vontade, ela será mais eficiente, visto como somente convencer as pessoas da importância e da necessidade destes atos não é suficiente para estimulá-las. Para que haja efetividade nesse diálogo, o correto é persuadir essa pessoa. O médico pode convencer o paciente da necessidade de reduzir a ingestão de alimentos calóricos, de fazer exercícios regularmente e de cumprir uma dieta regularmente para melhorar a sua saúde. No entanto, de nada valerão todos os argumentos apresentados, a pessoa seguirá as orientações se o médico realmente for capaz de persuadi-la. Ao contrário do convencimento, a persuasão lida com a vontade das pessoas. Ela se institui por meio de uma comunicação delicada e fina. A pessoa persuadida se comporta de acordo com o que o persuasor orienta, mesmo que sua mente não esteja convencida da realidade ou da importância do assunto. Podemos afirmar que a persuasão é uma ciência, pois seus conceitos acompanham uma lógica, têm uma estrutura e, portanto, podem ser desenvolvida por qualquer pessoa. Oswaldo Neto. Por esse motivo, a persuasão é considerada uma arma tão poderosa e ao mesmo tempo perigosa. A persuasão é uma prática que pode ser estudada por meio de treinamento, por qualquer pessoa e por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Na verdade, praticamente todas as pessoas têm alguma capacidade de persuasão e a utilizam diariamente para tentar conseguir algo daqueles com quem convivem. Claro que alguns têm esta habilidade, de forma inata, muito mais desenvolvida que outros. A persuasão tem também um lado artístico, pois, uma vez que quando aprendemos a utilizá-la de forma natural, elegante e automática, sem considerar que estamos persuadindo alguém, ela acaba se tornando uma arte. Quem não conhece um vendedor, ou algum líder religioso que tem aquela conhecida lábia? Essas pessoas são os verdadeiros persuasores, eles têm uma capacidade natural de se comunicar, aconselhando as pessoas, e em algumas ocasiões conseguindo exatamente o que desejam. Os maiores persuasores são, antes de tudo, grandes conhecedores da alma humana. São pessoas que conseguem fazer uma leitura do que se passa na mente daqueles que serão persuadidos, e lhes mostram exatamente como conseguir obter o que desejam. Getúlio Vargas é um excelente exemplo de pessoa com ótima capacidade de persuasão. Ele conhecia profundamente a natureza humana. Ele sabia que era inútil criticar e contradizer os outros, portanto prestava bastante atenção às pessoas, interessava-se pelos seus problemas, procurava dar razão a todos e, no final, as pessoas faziam o que ele queria. Linguagem e persuasão. Considere a seguinte cena: você está na rua e vê um outdoor, exibindo um peru de Natal assado, todo avermelhado, brilhante, pedindo para ser devorado. Ninguém pensa que o peru que será consumido em casa seja aquele que lá está no cartaz. No entanto, não se objeta que aquilo que vemos pode ser uma mentira. Ao contrário, sabemos que os aplicativos de imagens realizam verdadeiros milagres, evidenciando detalhes que redefinem a imagem do produto. O que acontece quando olhamos aquela imagem é que somos convencidos da possível excelência do peru assado. Ou seja, ainda que o que estejamos observando não seja aquele que iremos comer, é aceitável, e nos convence enquanto lógica interna do próprio cartaz. É bom lembrar que persuadir não é sinônimo imediato de coerção ou mentira. Pode ser apenas a representação do desejo de se prescrever a adoção de alguns comportamentos, cujos resultados finais apresentem saldos socialmente positivos. Para se verificar a construção do discurso persuasivo, é necessário reconhecer a organização e a natureza linguística. Afinal, é da interrelação dos símbolos que se produz a frase, o período, o texto. É comum afirmar-se que todo símbolo linguístico possui dupla face, o significante e o significado. O significante é o aspecto concreto da linguística, é a sua realidade material, ou imagem acústica. O significado é o aspecto imaterial, conceitual do símbolo linguístico e que nos remete a determinada representação mental chamada pelo significante. Para existir persuasão é preciso que determinadas condições existam, a mais evidente é a da livre circulação de ideias. Em uma ditadura, durante um regime que censura, fica um pouco difícil falar em persuasão, uma vez que não há ideias em choque. Não há pluralidade de mensagens e, portanto, é possível que o discurso nem alcance a sua fase persuasiva continuando nos mais baixos estratos civilizatórios.
O discurso do tirano é único, daí se está recoberto de mentiras ou engodos, ninguém sabe, ninguém viu. É importante salientar que a linguagem e a persuasão são dados que podem constituir uma ligação indissociável. Quando somos persuadidos por um tipo de discurso, não estamos sendo apenas convencidos sobre alguma coisa, estamos transformando e substituindo valores extremamente subjetivos. A persuasão excede a ideia de convencimento, uma vez que é um ato associado a um discurso ideológico, subjetivo e temporal. São argumentos capazes de modificar nossos pensamentos e ações, e não apenas um artifício criado para nos fazer comprar algo ou alguma ideia. Entretanto, não pense que a construção da linguagem persuasiva ocorre ao acaso. Existem alguns recursos que contribuem para a eficácia na emissão da mensagem, tais como asterisco figuras de linguagem como comparações, analogias, hipérboles, metáforas, histórias e eufemismos. Asterisco uso do modo imperativo nos verbos. Asterisco citação ao mundo conhecido do público-alvo em uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário da mensagem. Asterisco uso de trocadilhos e jogos de palavras. Nos próximos capítulos iremos estudar algumas técnicas para persuadir e influenciar pessoas. Tenho visto centenas de pessoas em meus treinamentos de vendas e persuasão mudando completamente a forma como abordam e apresentam suas ideias, produtos e serviços. Isso realmente tem sido uma revolução na área de venda. Com palavras governamos homens. Benjamin Disraeli. Capítulo 2. Persuasão e movimentos oculares. Os sistemas representacionais são os sistemas no qual as pessoas captam e processam a linguagem. Correspondem às três principais modalidades, visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico compõe-se do paladar, do olfato e principalmente do tato. Em qualquer diálogo as pessoas se comportam segundo esses três sistemas representacionais. Cada pessoa tem o seu sistema representacional predominante. Pelas palavras e pelos movimentos dos olhos podemos descobrir qual o sistema representacional predominante, entendendo assim a linguagem verbal e não verbal. Internamente a pessoa processa imagens visuais, tem sensações, sinestesia, ou então ouve sons ou conversa consigo mesma. Os movimentos oculares dão as dicas de qual sistema representacional a pessoa está usando no momento da conversa. Movimentos dos olhos são pistas de captação. Se ao responder a uma pergunta a pessoa fala olhando para cima e para a direita dela, estará construindo imagens internas. Olhar para cima e para a direita é sinal de que a pessoa está criando respostas para uma situação. Se antes de responder a pessoa olhar para cima e para a esquerda, estará lembrando, recordando. Este procedimento é típico do sistema representacional visual. Se você fizer uma pergunta relativa às sensações, sistema representacional sinestésico, o indivíduo olhará para baixo e para o seu lado direito, processando as informações antes de responder verbalmente às coisas ligadas às sensações sinestésicas. Já os que olham para os lados dos ouvidos estarão respondendo pelo sistema representacional auditivo. O movimento ocular no processamento cerebral. VC, visual construído, olhar para cima e para o lado direito. VL, visual lembrado, recordado olhar para cima e para o lado esquerdo. AC, auditivo construído, olhar para o lado direito e em direção ao ouvido. AU, auditivo lembrado, recordado olhar para o lado esquerdo e em direção ao ouvido. C, sinestésico, olhar para baixo e para o lado direito. A, auditivo digital, interno a pessoa olha para baixo e para o lado esquerdo quando estiver falando a si mesma, ou repetindo para si sons auditivos. Estas respostas não verbais, com movimentos dos olhos nas direções indicadas, serão válidas se você é uma pessoa distra e normalmente organizada. Os distros sempre respondem da mesma maneira em seus processos internos, por isso são chamados de distros normalmente organizados. As pessoas canhotas responderão de maneira oposta aos distros. Os ambidestros têm uma inversão apenas no sistema representacional visual. As pistas de captação visual, que são os movimentos oculares, fornecem que tipos de imagens estão sendo processadas internamente pela pessoa. As imagens podem ser lembradas, recordadas quando o movimento ocular é para a esquerda, já existem na experiência da pessoa e por isso não precisam ser criadas. Construídas, quando o movimento dos olhos é para a direita, necessitam ser criadas ou visualizadas pelo indivíduo, pois não existem em sua experiência interna. De acordo com a programação neurolinguística, PNL, com poucas exceções, esses padrões de respostas são universais. Exercícios práticos de visualização, PNL. Mudando experiências desagradáveis sobre comunicação ou vendas. Pegue um fato ocorrido onde sua comunicação foi altamente ineficaz, pensamento, fato, pessoa, lembrança ruim, cantada que não funcionou e etc. Imagine-o em uma tela, como uma tela de cinema na sua frente. Tire as cores do quadro. Deixe-o em preto e branco. Escureça levemente o quadro onde está o processo. Vá diminuindo a tonalidade até ficar em tons de cinza bem fraquinho. Diminua o tamanho do quadro até ele ficar bem pequeno. Distancie o quadro. Imagine o quadro distanciando-se de você. Até quase sumir. Agora confira como estão suas sensações com relação a este fato doloroso. Observação: fazer o exercício de olhos fechados, 3 vezes ao dia, por 21 dias. Iluminando e potencializando fatos agradáveis sobre comunicação ou vendas. Pegue um processo prazeroso onde sua comunicação foi bem eficaz, fato, lembrança, pessoa. Mentalize-o em uma tela de cinema à sua frente. De olhos fechados. Ilumine o quadro. Vá colocando luz no quadro. Aumente a tonalidade, o brilho. Colorir o quadro. Coloque cores mais vivas na imagem. Aumente o quadro. Aumente o tamanho do quadro. Até que ele se torne muito grande. O dobro ou o triplo do tamanho inicial. Aproximar o quadro. Imagine o quadro se aproximando de você, movendo-se em sua direção, de modo que ele fique bem próximo de seus olhos, mas que você continue a vê-lo todo. Observação: fazer o exercício de olhos fechados, 3 vezes ao dia, por 21 dias. Mapas e filtros. Cada um de nós tem uma percepção do mundo. A realidade é pura e real, sem nenhuma alteração. Quem dá o significado a tudo que o que existe são nossas percepções de acordo com nosso conteúdo. Usamos nossos sentidos para explorar e mapear o mundo exterior, uma infinidade de possíveis impressões sensoriais das quais somos capazes de perceber apenas uma pequena parte. Esta parte que podemos perceber é filtrada por nossas experiências pessoais e únicas, nossa cultura, nossa linguagem, nossas crenças, nossos valores, interesses e pressuposições. Vivemos em nossa própria realidade, construída a partir de nossas impressões sensoriais e individuais da vida, e agimos com base no que percebemos do nosso modelo de mundo. O mundo é tão vasto e rico que temos que simplificá-lo para dar-lhe sentido. A elaboração de um mapa é uma boa analogia para o que fazemos com a realidade. É assim que percebemos o mundo. Os mapas são seletivos, incluem algumas informações e excluem outras, mas são valiosos na exploração do território. O tipo de mapa que traçamos depende daquilo que observamos e de para onde queremos ir. O mapa não é o território que ele apenas representa e descreve.
Prestamos atenção aos aspectos do mundo que nos interessa e ignoramos outros. Se um artista, um lenhador e um botânico passearem pela mesma floresta, suas experiências serão muito diferentes. Cada um observará aquilo que lhe interessa. Todos nós temos filtros naturais, úteis e necessários. A linguagem é um filtro. É um mapa de nossos pensamentos e experiências que está um nível abaixo da realidade. Crenças, percepções e interesses limitados empobrecem o mundo, tornando-o previsível e insípido. Este mesmo mundo pode ser muito rico e estimulante. A diferença não está no mundo e, sim, nos filtros por meio dos quais o percebemos. Nossas crenças funcionam como filtros, levando-nos a agir de maneira e a prestar mais atenção a algumas coisas do que a outras. O território é a realidade e a riqueza de informações é muito grande. É impossível ter sua totalidade inserida no mapa, pois o mesmo é formado pela subjetividade individual, levando em consideração os filtros que estão ou não abertos no momento do aprendizado. Os filtros são como membranas permeáveis que deixam evidentes apenas o conteúdo que é importante. Os filtros abertos fazem com que sua atenção seja dirigida para o foco relativo a eles. Como existem várias formas de perceber o território, ao alterar os filtros, facilmente o mapa poderá ser alterado, em relação à realidade que sempre será a mesma. Nossa profissão, tipos de amigos, vocabulário utilizado, cultura, interesses pessoais e específicos, experiências anteriores, etc., são alguns tipos de filtros que determinam o nosso mapa. Capítulo 3, Programação Neurolinguística em Vendas. O Programação Neurolinguística, ou simplesmente PNL, é um método prático para alcançar excelência em qualquer campo de interesse, que pode ser desde o bem-estar e saúde, até liderança. Seus conceitos, sua metodologia e suas técnicas são fundamentados em estudos de pessoas bem-sucedidas em muitas áreas diferentes. A PNL é a ciência que permite que a pessoa tenha como dar o melhor de si e possa extrair o melhor dos outros. Com a PNL, tornou-se possível modelar pessoas que têm facilidades para superar obstáculos, resolver conflitos, negociar, ampliar a inteligência emocional e atingir seus objetivos, de modo prático, assertivo, ecológico e rápido. Richard Bandler, um dos criadores da PNL, diz: a programação neurolinguística é um processo educacional sobre como usar melhor o nosso cérebro. Este conceito é baseado na pressuposição de que todo comportamento tem uma estrutura e que esta pode ser descoberta, modelada e mudada e até mesmo reprogramada. Assim, através desta reprogramação, maximizamos nosso potencial de sucesso, melhoramos significativamente nossos relacionamentos pessoais e profissionais e nos conhecemos profundamente. Desta forma, impactamos positivamente em nossa capacidade de influenciar e criar laços e conexões com o mundo à nossa volta. A PNL é uma ferramenta prática que cria os resultados que queremos obter. É uma análise que diferencia um resultado excepcional de um resultado apenas médio. Apresenta técnicas eficazes que podem ser usadas e aplicadas no campo de educação, terapia, do esporte, liderança e nos mundos pessoal e profissional. Cresceu adicionando ferramentas e métodos práticos gerados pela modelagem de pessoas excelentes ou brilhantes. Entretanto, a PNL é muito mais do que apenas uma coletânea de técnicas. Usar a PNL levará às experiências mais satisfatórias, não importando as condições externas. Com pensamentos, sentimentos, ações e comunicação mais poderosos, os que usam a PNL conseguirão seus objetivos com mais facilidade e com mais prazer. A PNL aceita que uma pessoa obtenha acesso aos recursos da mente inconsciente, usando metodologias que transformam e otimizam a codificação cerebral de uma determinada experiência. A PNL é adaptável a qualquer indivíduo, organização ou cultura, uma vez que leva em consideração as diferenças entre modelos de mundo, respeitando-as e trabalhando com abordagens e enfoques adequados às questões envolvidas. Programação refere-se às sequências codificadas e padronizadas de pensamento e comportamento, que geram excelentes resultados, independentemente se são desejados ou não. Com conhecimento e consciência de programas já existentes, podemos explorar suas estruturas e modificá-los. Com relação a uma nova experiência ou desempenho que se gostaria de ter, é possível adaptar a programação de pessoas que tiveram sucesso e aprender a obter a mesma eficácia e habilidade da pessoa já modelada. Neuro está relacionado à forma com que cada um utiliza sua mente para demonstrar a experiência em ações de pensamento, em grau consciente e inconsciente, envolvendo a fisiologia corpo e mente. O pensamento afeta como se sente e age e vice-versa. Com maior consciência, é possível administrar sua própria mente. Linguagem diz respeito ao uso da linguagem para fazer sentido da experiência, ao comunicar consigo mesmo e com os outros. A linguagem é absolutamente ligada à percepção. Padrões de linguagem expressam quem somos e como pensamos. A estrutura do pensamento, pressupostos da PNL. As pessoas respondem às suas experiências, não à realidade em si. Ação, respeitar os valores e as crenças dos outros. Permitir que tenham suas próprias opiniões. Oposto, acreditar que você conhece a verdade enquanto os outros estão errados. Insistir em que vejam as coisas da sua maneira. 2. Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Ação, sempre agir para ampliar suas próprias escolhas e para oferecer mais escolhas ao outro. Oposto, tentar tirar as escolhas das pessoas quando elas não ameaçam você, nem a ninguém. 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Ação, respeitar as suas ações e as de outros como sendo as melhores possíveis naquele determinado momento. Conscientizar-se de que se você tivesse a educação, as experiências e os pensamentos do outro e fosse colocado na mesma situação, agiria da mesma forma que ele. Compreender que não é melhor do que ele. Oposto, pensar que é melhor do que os outros, condenar as escolhas dos outros, a partir de uma posição superior. 4. As pessoas funcionam perfeitamente. Ação, ver cada uma de suas ações como sendo o melhor que pode fazer e ao mesmo tempo lutar para aprender mais. Oposto, tratar a si mesmo e a outros como se estivessem quebrados ou errados, precisando de conserto. 5. Toda ação tem um propósito. Ação, ser claro quanto aos seus próprios objetivos e usar um modelo de objetivo bem formulado para iniciar os objetivos de outras pessoas. Oposto, vagar aleatoriamente como se suas ações não tivessem qualquer finalidade. Não se dar o trabalho de descobrir o que as outras pessoas desejam. 6. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ação, reconhecer a intenção positiva em seus próprios erros, reconhecer a intenção positiva por trás das ações das outras pessoas e, ao mesmo tempo, proteger-se das consequências. Oposto, pensar que você ou outra pessoa seja completamente mal ou completamente boa, condenando algumas ações como sendo sem qualquer mérito para quem quer que seja, não importa como as encare. 7. A mente inconsciente equilibra a consciente. Ação, ver sua própria falta de saúde como maneira de o corpo avisar a você como curar a si mesmo. Oposto, acreditar que as pessoas são predestinadas a sofrer e que não têm dentro de si a capacidade para mudar isto. 8. O significado da comunicação é a resposta que você obtém.
Ação: assumir a responsabilidade por ser um bom comunicador para explicar o que está querendo dizer. Prestar atenção no feedback da outra pessoa. Reconhecer as intenções dos outros ao mesmo tempo em que presta atenção no efeito que tem sobre eles e como eles o percebem. Não há falha de comunicação, apenas respostas. Oposto: pensar que quando você comunica algo e a outra pessoa não compreende é automaticamente culpa dela e que ela é burra. Julgar outros pelo que você pensa deles e julgar a si mesmo pelas suas próprias intenções. 9. Nós possuímos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. Ação: descobrir dentro de si os recursos que possibilitam uma mudança significativa e ajudar outras pessoas a encontrarem os seus. Saber que não é indefeso, sem esperança ou desmerecedor. Oposto: acreditar que é completamente dependente de outros para motivação, conhecimento e aprovação. 10. Mente e corpo formam um só sistema. São expressões diferentes de uma só pessoa. Ação: cuidar de nossos pensamentos além de nossos corpos, reconhecendo e evitando pensamentos tóxicos. Sermos flexíveis na escolha dos meios para tratar nossa própria falta de saúde. Oposto: usar soluções químicas para todos os problemas físicos e mentais ou tentar curar doenças físicas através de meios puramente mentais. 11. Processamos todas as informações através de nossa mente. Ação: considerar os limites de nosso mundo como limite de nossos pensamentos. Trabalhar constantemente para aguçar e estender seu alcance. Oposto: se não pode ver alguma coisa, ela não está lá. 12. A modelagem de desempenho bem-sucedida leva à excelência. Ação: buscar constantemente a excelência para que possa modelá-la. Observar seus próprios momentos de excelência e modelá-los para que possa obter mais deles, aprendendo com todos que encontrar. Oposto: considerar talento inato como explicação de desempenho excelente. Não dar chance às pessoas para que se desenvolvam porque pensa que elas não têm esse talento misterioso. Ressentir-se, em vez de fascinar, se alguém faz algo melhor do que você. 13. Se quiser compreender, haja. Ação: testar constantemente seus limites e crenças. Oposto: alegar muitas crenças e ideias que parecem impressionantes, mas jamais colocá-las em prática. 14. O mapa não é o território. Ação: o seu mapa não é mais real ou verdadeiro que o das outras pessoas, portanto, respeite-as. Oposto: acreditar que o seu mapa ou de outra pessoa é o melhor que existe. 15. Não existem erros, apenas resultados. Ação: buscar resultados diferenciados, caso o que você está conseguindo não esteja agradando. Oposto: acreditar que os resultados insatisfatórios sejam falta de competência ou falha. 16. A informação de melhor qualidade é a comportamental. Ação: observar diferenças sutis de expressão, movimentos corporais, espessura labial, tonalidade da pele, mudanças no ritmo da respiração, grau de tensão dos músculos, tremores, expressões faciais e outros. Oposto: acreditar que a informação vem somente daquilo que o outro está dizendo. 17. Se alguém pode aprender algo, é possível para qualquer pessoa aprender. Ação: estar disposto a desenvolver suas habilidades de aprendizagem de coisas que você acha que possam ser difíceis ou impossíveis. Oposto: desanimar ou desistir diante das primeiras tentativas. 18. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. Ação: mudar canais de percepção, descobrir novas formas de fazer as coisas, ver o mundo com outros olhos, detectar modelos de flexibilidade. Oposto: não aceitar feedback, viver no automático, fazer só o rotineiro, usar as mesmas ideias sempre. Esse livro não tem a pretensão de esgotar todo o assunto sobre programação neurolinguística, apenas iremos estudar uma introdução e as técnicas mais poderosas para vender e persuadir. Preparei 12 frases que causam impacto na hora da escolha do cliente, exemplos de persuasão que você passa diariamente. 12 frases que implicam exclusividade. Asterisco apenas membros. Asterisco é necessário login. Asterisco vagas esgotadas. Asterisco matrículas encerradas. Asterisco peça um convite. Asterisco ofertas exclusivas. Asterisco torne-se um insider. Asterisco seja um dos poucos. Asterisco obter antes de todo mundo. Asterisco seja o primeiro a saber sobre isso. Asterisco disponível apenas para os assinantes. Asterisco aplicar para ser um dos nossos beta testers. Essas frases são amplamente usadas em formulários de inscrição, links, chamadas à ação e subtítulos. E algumas palavras que transmitem confiança ao cliente. Asterisco anônimo. Asterisco autêntico. Asterisco suporte. Asterisco mais vendido. Asterisco cancele a qualquer hora. Asterisco certificado. Asterisco aprovado. Asterisco garantido. Asterisco vitalício. Asterisco reembolso. Asterisco nenhuma obrigação. Asterisco sem perguntas. Asterisco sem risco. Asterisco incondicional. TOTS, teste operação teste saída. É o padrão básico de estratégia da PNL, pois ele serve para a criação de qualquer outra estratégia. Todas as estratégias existentes na PNL se encaixam em um padrão TOTS. É uma forma de avaliação das nossas ações, resultados, aprendizados e o que precisamos mudar ou corrigir. Este é um modelo geral que podemos utilizar para nos tornarmos mais eficientes em qualquer campo de atividade e principalmente melhorar nossas estratégias comerciais. Comparamos aquilo que temos com aquilo que desejamos e queremos reduzir a diferença da próxima vez, isto é a comparação do estado presente com o estado desejado. Em seguida, voltamos a comparar. A comparação deve se basear em nossos valores, o que é importante para nós naquela situação. Alcançar um resultado significa reduzir a diferença entre o estado presente e o estado desejado, portanto a operação é a ação que empreendemos para reduzir esta diferença. Operações geralmente geram alternativas, coletam dados e alteram o estado presente para aproximá-lo do estado desejado. Pouco a pouco, nos aproximamos do nosso objetivo. Esta comparação orienta nossa aprendizagem em cada nível, fazendo-nos passar da incompetência consciente à competência inconsciente. A operação gera uma redução na diferença entre o estado atual e o estado desejado. Cada operação gera feedback que mostra se foi gerada uma redução na diferença ou não. Quanto mais operações existirem, aumentarão e potencializarão as chances de alcançar o estado desejado. Baseado em uma das pressuposições da PNL, não existem estratégias erradas, pois elas produzem um resultado mesmo que insatisfatório, em relação a onde desejaríamos chegar. Seu sucesso vai depender do número de operações de que você dispõe, sua flexibilidade de comportamento. Portanto, a jornada do estado atual para o estado desejado não é feita em zigue-zagues, mas em espirais. Círculos menores podem coexistir dentro de um círculo maior, objetivos finais menores que precisam ser cumpridos para se atingir um objetivo maior. O sistema completo se encaixa como uma coleção de caixinhas chinesas, uma dentro da outra.
Neste modelo de aprendizagem os erros são úteis, pois, embora sejam resultados indesejados dentro de um contexto específico, podem ser usados como informação para se chegar mais perto do objetivo. O TOPS incorpora vários princípios de PNL. Asterisco, o comportamento é mais do que um simples estímulo/resposta. Asterisco, o comportamento tem um propósito. Asterisco, respondemos a diferenças, não diretamente a resultados. Asterisco, a ação advém de experimentos de reduzir a zero a diferença entre o estado presente e o estado desejado. Asterisco, quanto mais escolhas tivermos, mais provável será que alcancemos nossos resultados. Asterisco, cada passo incorpora feedback que nos diz se a operação reduziu a diferença, ou não. O feedback nos dá informações sobre o que fazer em seguida para reduzir a diferença. Neurolinguística e persuasão. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Anthony Robbins. Rapport, conexão com o cliente, é uma palavra de origem francesa e não possui tradução para o português. Entretanto, dentro da PNL gerar o rapport pode ser compreendido como a afirmação de confiança, harmonia e cooperação em uma relação. A confiança reduz a tensão interpessoal e faz com que o futuro ou atual cliente permaneça mais à vontade. Ele se abre mais e revela com liberdade as informações referentes às suas necessidades, desejos, objetivos, sonhos e medos pessoais. Sem essa confiança fica bem mais difícil e em alguns casos até impossível vender algo, mesmo que o produto ou serviço seja o melhor do mundo. A partir do momento que você gera uma atmosfera de confiança e harmonia com uma pessoa, a passagem da conversa de relacionamento para o de vendas é simples e completamente eficiente. As reações comportamentais são muito mais eficazes. Quando você arrisca vender algo sem gerar uma atmosfera, um relacionamento, o cérebro processa toda a informação de maneira diferente, e antes mesmo de você tentar fazer algum fechamento a venda já estará perdida, pois a mensagem transmitida é a de que você só quer vender e nada mais. Inicialmente você até poderá ter êxito, mas esse resultado acontecerá em um prazo relativamente curto. Agora, quando você estabelece rapport, além da facilidade que você terá para vender, você construirá um relacionamento que possibilitará vendas de longo prazo. Isso sem falar nas objeções que serão praticamente inexistentes. As técnicas do rapport são inúmeras e já foram testadas e comprovadas em diversos contextos. E com elas é possível alcançar essa semelhança percebida que falamos até agora. Vamos ver alguns exemplos básicos de como isso funciona. Braços cruzados. Quando você cruza os braços você representa um certo tipo de defesa. Geralmente quando alguém toma essa postura parece estar protegendo-se fisicamente e emocionalmente do mundo exterior. A pessoa com quem você negocia pode sentir que você não está disposto a negociar de forma transparente. Contato visual. O contato visual é um sinal de interesse. Quando você olha de forma atenciosa nos olhos da pessoa enquanto ela fala, a pessoa percebe mais interesse e se propõe a se abrir mais. Nesse instante a pessoa nota que você está de fato analisando os argumentos dela e interpretando suas necessidades e não só tentando empurrar os seus produtos. Dizer nome da pessoa. Dizer o nome da pessoa algumas vezes durante a conversa faz com que o subconscientemente dela registre que você está falando diretamente com ela, mesmo isso sendo algo óbvio quando se trata de uma conversa a dois. Perguntar o nome de um garçom, por exemplo, quando ele se apresenta, e depois repeti-lo sempre que for solicitar algo, pode fazer com que ele evite de esquecer o seu pedido. Alinhe as energias. Qual é o nível de energia da pessoa com que você conversa naquele momento? A pessoa está falando de uma forma descontraída ou mais tímida. A pessoa fala em um tom de voz alto ou baixinho. Falar em um tom de voz parecido ao do interlocutor e de uma maneira próxima a dele pode fazer com que ele sinta uma semelhança em relação a você. Isso facilita a geração de uma conexão maior de ideias. Por exemplo, se você negocia com uma pessoa tímida e começa a falar de uma forma extravagante com muita energia, ela pode sentir que você é uma pessoa invasiva. Em um outro exemplo, se o entrevistador de uma vaga de emprego fala de forma extravagante, rápida e com um tom de voz elevado e você responde de forma tímida e lenta, ele pode sentir que a sua energia está muito baixa e que você não é uma pessoa confiante. Alinhar sua energia com a energia da pessoa com quem se negocia faz com que os dois estejam no mesmo barco. Dessa forma a pessoa não te interpretará como invasiva ou desmotivada e se atentará mais em suas palavras. Benefícios da técnica. O rapport é uma técnica extraordinária de conexão com as pessoas, e com ela você conseguirá obter inúmeros benefícios, como, por exemplo, é considerada uma das maneiras mais rápidas e eficientes de criar confiança em um diálogo. Asterisco, naturalmente confiamos em pessoas que são semelhantes a nós, com isso fica mais fácil sugestionar/persuadir seu interlocutor, seja para vender um produto, ou até mesmo mudar uma crença. Asterisco, quando compreendemos alguém fica mais fácil de conduzi-lo pelo melhor caminho. Asterisco, amplia suas relações interpessoais. Asterisco, aperfeiçoa relacionamento. Asterisco, determinar confiança de forma instantânea. Asterisco. Elementos universais do rapport. Sorriso, é a chave universal do rapport. Otimismo, transmite confiança e sensação de poder. Tratar o seu outro pelo nome, o som mais lindo que alguém pode ouvir é o do seu nome pronunciado. Paciência, saiba ouvir, pois quando alguém fala é porque quer ser escutado. Como criar rapport? Para obter rapport é necessário espelhar qualquer parte do comportamento do seu interlocutor combinando o seu comportamento verbal e não verbal para se movimentar juntamente com ele. Isso é o mesmo que dar uma direção para a mente inconsciente da pessoa, dizendo para confiar em você, pois é parecido com ele. Esta técnica alcança um grau inconsciente, deste modo tem que ser realizada com discrição, elegância e sutileza, caso contrário acabará irritando seu interlocutor, pois parecerá uma criança querendo provocar com seu colega copiando todos os seus movimentos. Há dois modos de se espelhar. A. Espelhamento direto, utilizasse o mesmo canal de expressão do outro. Por exemplo, espelhar um sorriso com um sorriso. B. Espelhamento cruzado, utilizasse um canal diferente do utilizado pelo outro. Por exemplo, espelhar a respiração com o balançar de uma perna ou com o fluxo e as pausas da fala. Comportamento que podem ser espelhados. Movimentos corporais. Determine um movimento corporal que seja constante e espelhe. Se a pessoa estiver gesticulando muito com os braços, no momento que você voltar a falar repita os mesmos movimentos que o seu interlocutor fez ao se expressar. Qualidades vocais, iguale a tonalidade, volume, ritmo, velocidade e etc. Palavras, use as palavras que ela usa ou barra e que coloca ênfase, use também seus termos preferidos, mesmo que estejam errados, mas é o que interessa para seu interlocutor. Respiração, iguale sua respiração no mesmo ritmo da respiração da outra pessoa. Este é o mais forte, conseguindo fazer este com eficácia terá andado metade do caminho.
Expressões faciais, levantar sobrancelhas, apertar os lábios, enrugar o nariz e concordar mexendo a cabeça enquanto a pessoa fala. Estes são alguns exemplos dos espelhamentos existentes. Evidenciou aqui que é preciso sempre fazer o espelhamento de forma sutil, para que assim a técnica se torne realmente eficiente. Outro fator importante é que a base fundamental do rapport é o acompanhamento, ou seja, primeiro acompanhe para depois conduzir, é como uma dança, primeiro você acompanha o seu par no ritmo da música e logo depois ele que te acompanhará. Em um nível alto de rapport é possível que a pessoa comece a te espelhar, neste momento a pessoa aceita melhor a sugestão, a negociação, a sedução e etc. Dessa forma a técnica de persuasão baseada em neurolinguística pode ser embasada em 5 passos básicos, que são: 1. Pessoas compram você. A primeira grande técnica de persuasão é compreender que, se as pessoas gostarem de você, pagarão até mais caro por aquilo que você oferece, por aquilo que você, enfim, por você, mas se não gostarem, nem de graça o desejarão por perto. O comprar você é o sentir-se bem ao seu lado para comprar a sua imagem e todos os acessórios advindos dela, desde produtos e serviços, até alguém para dividir a vida. Para iniciar a venda de si mesmo, primeiro é necessário simpatia, afinal, ninguém suporta pessoas mal-humoradas. Depois, vem a empatia, uma vez que se colocar no lugar do outro permite entendê-lo e, portanto, descobrir o que o move a tomar uma decisão. Quando digo isso, lembro que levar alguém a tomar uma decisão não é direcioná-la para algo que atenda apenas à necessidade que você tem, mas que o deixe satisfeito também, afinal, o benefício que gerar ao outro será a sua maior propaganda e isso o valorizará para ampliar sua persuasão. 2. Crie crédito. Você compraria algo que alguém acabou de menosprezar, dizendo a você que não presta ou que se arrependeu de ter adquirido? Possivelmente não. Uma propaganda negativa acaba com a credibilidade de alguém e alguém sem credibilidade é alguém sem crédito. Uma pessoa sem crédito está desacreditada, ou seja, ninguém mais acredita nela. Se ninguém acredita em você, não existirão técnicas de persuasão que resolvam. A maior entre todas as técnicas de persuasão é a geração de crédito para você e isso só se consegue quando você agrega valor à sua imagem ao fazer para as pessoas algo além do que elas esperam de você. Isso traz recomendações que geram autoridade à sua imagem. 3. Autoridade. Eu digo que a melhor forma de mandar o seu recado ao mundo é gerando benefícios às pessoas. Todos querem estar perto de alguém que detém a excelência em gerar benefícios. A excelência é algo para poucos e exige competências extras, por isso, pela lei da oferta e procura, os excelentes valem mais. As pessoas raras são notadas e indicadas e isso gera relevância para sua imagem, trazendo a credibilidade necessária para que seus atos sejam repetidos pelos seus seguidores e admiradores, sendo essa uma das melhores técnicas de persuasão. Ao adquirir essa autoridade, você adquire o toque de Midas. Em outras palavras, você passa a vender sem precisar oferecer. O simples fato de você praticar ou adquirir algo já desperta o interesse nas outras pessoas de ter o que você tem, fazer o que você faz e adquirir o que você indica. 4. Conhecimento. O conhecimento sobre um determinado assunto é fundamental para gerar persuasão. Como você conseguirá gerar resultado para alguém em um determinado assunto, sem o conhecimento necessário para isso? Conhecimento é poder e quem o detém lidera, os outros, sem conhecimento, seguem aqueles que o possuem. Um líder sem conhecimento não é um líder, pois não possui direção e sem direção, está perdido. Você seguiria alguém perdido. Assim sendo, quando falamos em técnicas de persuasão, temos que falar em conhecimento. O conhecimento permite o direcionamento para bons resultados por parte dos seus seguidores que, satisfeitos, o indicarão, gerando autoridade para sua imagem que o levará ao status de excelente, ampliando sua credibilidade, que é o núcleo da persuasão. 5. Modelagem da linguagem persuasiva. A PNL é uma extraordinária ferramenta, em se tratando das melhores técnicas de persuasão. Lembre agora de um grande modelo de pessoa persuasiva que você conheça, pessoalmente, pela mídia ou até, um personagem de um filme. Agora, preste atenção nas palavras que essa pessoa utiliza e, principalmente, como ela as expressa através do seu tom de voz e sua fisiologia, que é a forma de utilizar o corpo para se comunicar. O domínio da oratória é fundamental para persuadir. Uma fala monótona não prende a atenção de ninguém. É necessário desenvolver a emoção de um Martin Luther King somada à congruência de ideias de um Steve Jobs. Preste atenção como essas pessoas olham para os seus interlocutores e como criam um magnetismo que hipnotiza quem interage com eles. Observe como passam confiança, como são motivados e como se comunicam. Ocasionalmente, poderá ser necessário para a pessoa ou adequado ao contexto interromper a comunicação, quebrando o rapport. Da mesma forma que o rapport é estabelecido e mantido por meio do espelhamento, o ato de não combinar ou diferir, intencionalmente ou não, dos elementos da fisiologia e do comportamento, levará ao resultado contrário, ou seja, a interrupção ou quebra do rapport. Há diferentes formas de se quebrar rapport. Um exemplo comum é o ato de olhar repetidamente para o relógio. É bom distinguir entre a atitude de validar os modelos do outro para ele mesmo, essência do rapport, e a atitude de conformismo, que consiste em assumir para nós mesmos os mapas de outra pessoa. Os 7 potencializadores do rapport. 1. Dedique intencionalmente o primeiro ou os 2 primeiros minutos de cada encontro a estabelecer rapport. Depois, ligue o piloto automático do inconsciente. 2. Enfatize os pontos de concordância, concorde 100% com aquele 1% com o qual você pode concordar. 3. Lembre-se de que a conjunção mas anula as colocações que antecedem. É bom exagerar no uso da conjunção e 4. Faça uso de suavizadores verbais, talvez, quem sabe, pode ser que 5. Empregue a técnica de recapitulação, sintetizando o ponto de vista exposto por seu interlocutor em uma frase curta. 6. Use sua veia de antropólogo na observação de como as pessoas à sua volta estabelecem, mantêm e quebram rapport. Procure perceber as combinações e as descombinações posturais e verbais das pessoas, especialmente em locais abertos ao público. 7. Coloque a meta do ganho bilateral como alvo de seus objetivos em comunicação. Ganhar é a intenção proposta pela PNL na busca de qualquer resultado. Só existem 2 formas dos homens lidarem uns com os outros, armas ou lógica. Força ou persuasão. Aqueles que sabem que não podem vencer por meio da lógica sempre recorrem às armas. A Y. Enneagram. Capítulo 4. Gatilhos mentais para a persuasão. Os gatilhos mentais são atalhos utilizados pelo nosso cérebro para tomar determinadas ações. Eles são extremamente poderosos e influenciam qualquer pessoa, mesmo que ela conheça todos os gatilhos. Para aumentar a efetividade desse gatilho, você deve descobrir o que influencia seu público. Ao saber disso, você poderá estruturar sua comunicação embasada nisso, economizando tempo e otimizando resultados. Para ativar esse gatilho, você precisa mostrar um resultado para seu público e em seguida demonstrar como seu produto ou serviço pode simplificar o processo para alcançá-lo. Gatilho mental da autoridade.
À medida com que você se tornar uma autoridade em seu mercado, você também poderá utilizar isso para endossar outros produtos e o ciclo cresce de forma magnífica. Por isso que a autoridade é um dos mais poderosos gatilhos mentais. Aliás, unir prova social à autoridade é uma ótima sacada. É importante entender que quando você usa a sua autoridade você está se expondo e colocando em jogo sua credibilidade. Dessa forma, é essencial sustentar somente produtos que você realmente acredita e que já utilizou. E deixar que somente especialistas de peso falem de seus produtos. Gatilho mental, prova social. Sim, somos seres sociais e muitas das nossas atitudes baseiam-se no que as outras pessoas esperam de nós. Além disso, temos necessidade de pertencer a grupos que nos identifiquem como indivíduos. Dessa forma, a prova social é um gatilho muito poderoso. Para ativar esse gatilho em seu negócio, use depoimentos de clientes, números de pesquisas de satisfação, quantidade de unidades vendidas, imagens de pessoas usando seu produto ou serviço, engajamento nas redes sociais, número de leitores do site. Vale lembrar que o gatilho da prova social está intimamente ligado ao da autoridade. Se você conseguir gravar depoimentos de pessoas famosas ou especialistas falando bem do seu produto, o efeito certamente será otimizado. Gatilhos mentais, escassez. É comum ouvirmos alguém dizer que precisou perder para dar valor, especialmente no que diz respeito a relacionamentos afetivos. Essa mesma lógica funciona para os negócios. As pessoas costumam dar mais valor àquilo que é escasso. Isto porque o inconsciente coletivo costuma associar que, quanto mais difícil for conseguir determinado objeto de desejo, mais raro e valioso ele é. O gatilho da escassez é um dos mais poderosos. Quando o cliente não está totalmente seguro sobre comprar o seu produto, a possibilidade de não poder mais adquiri-lo fará agir. A partir do momento que você manda um e-mail anunciando que é a última oferta, ou quando divulga um curso com vagas limitadas, o seu público tende a tomar uma decisão rapidamente e de forma automática. Isso acontece porque ele será movido pelo medo inconsciente de perder aquela oportunidade que talvez nunca mais se repita. Use essa estratégia não só em títulos, mas também oferecendo conteúdo exclusivo a um número restrito de pessoas. Gatilho mental, reciprocidade. O gatilho da reciprocidade é um dos mais importantes. Isso porque temos uma tendência natural a querer retribuir aquilo ou aquele que nos gera valor de alguma forma. Mas é claro que precisamos perceber esse ato como algo espontâneo, feito de coração. A reciprocidade é o gatilho mais nobre e deve ser usado em qualquer negócio, mesmo aqueles que não usam uma estratégia de marketing de conteúdo. Sempre ofereça materiais gratuitos para seu público. Até quando for vender algo, dê uma amostra grátis do seu produto ou serviço. Assim, a pessoa ficará com a sensação de que está te devendo um favor e precisa retribuir de alguma forma, seja cadastrando na sua lista de promoções ou mesmo comprando um de seus produtos. E o mais importante, tenha a reciprocidade como um hábito. Ela gera frutos para o seu negócio, mas os ganhos estão para além do que a ciência pode explicar. Gatilho mental, compromisso e coerência. O princípio do compromisso e coerência diz que as pessoas estão dispostas a fazer um grande esforço para transmitir coerência entre suas palavras e atitudes, mesmo que, para isso, tenham que tomar atitudes mais radicais ou arriscadas. Em seu negócio, você pode utilizar este gatilho especialmente oferecendo garantias, como você não perderá nada com a compra. Caso o produto não satisfaça suas expectativas, você pode solicitar seu dinheiro de volta no prazo de 30 dias, isso quando for possível para o seu negócio. Isso evita que as pessoas procrastinem a decisão de comprar ou não o produto, já que poderá reaver o investimento caso não goste do que comprou. Além disso, depois que a pessoa adquire seu produto, acaba assumindo um compromisso com ela mesma. Persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos lógico-racionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou realizar uma ação. Wikipédia. Capítulo 5. Elementos para uma negociação de sucesso. É bastante comum associar os profissionais de venda a um perfil específico, com características como uma personalidade expansiva, enérgica e desinibida. Fato é, a habilidade para vender, assim como as habilidades de qualquer outro ofício, podem ser aprendidas e devem ser aprimoradas. Diferente da crença comum, negociar não requer habilidades inatas, requer preparação e comprometimento. Veja agora os elementos fundamentais para uma boa negociação. Comunicação. O primeiro elemento para uma boa negociação é a comunicação e a razão disso é bastante simples. Não é possível negociar se alguma parte não for capaz de transmitir/receber as mensagens. A língua pode ser uma barreira importante assim como especificidades culturais. Antes de entrar em uma negociação, certifique-se se existe alguma particularidade com seu cliente. Por exemplo, suponha que você vá negociar com um cliente muçulmano e o leve para jantar. Para os muçulmanos a carne de porco é expressamente proibida. Não saber desse detalhe pode lhe colocar em uma situação bastante delicada e possivelmente afetar os rumos da negociação. Interesse. Cada parte da negociação tem seus próprios interesses, que podem ser uma promoção no cargo, atingimento de metas, redução de custos, etc. Os interesses de cada negociador são variáveis e a função de um bom negociador é descobrir qual é o real interesse da outra parte e oferecer uma proposta que atenda a esse interesse, sem que ela, evidentemente, comprometa o seu próprio. Opções e possibilidades. Outro elemento-chave para uma boa negociação é a criação de opções e possibilidades. Primeiramente é preciso entender para qual finalidade o cliente quer adquirir um determinado produto e a partir daí, pensar em alternativas de como atendê-lo. Suponha que um cliente queira comprar um galpão industrial. Ele pode querer adquirir esse galpão como forma de investimento ou para estocar um aumento repentino de sua produção. No caso da segunda opção, talvez seja mais viável o cliente fazer um leasing de longo prazo com possibilidade de compra ao final do contrato. Dessa forma, ele se protege caso o aumento da sua demanda tenha sido pontual. Convencimento. Para convencer é preciso argumentar e com esse fim, o vendedor deve conhecer profundamente o seu objeto de venda, bem como a concorrência e as necessidades do cliente. Qual o valor de mercado e o preço que está negociando seu produto? Qual o padrão de qualidade dos produtos oferecidos pela concorrência? Quais são as vantagens que o seu produto oferece para o cliente? Compromisso. Para que a primeira negociação com um cliente não seja também a última, é preciso entregar o que foi prometido, no prazo que foi prometido e no preço acordado. As promessas feitas devem ser realistas. De nada adianta se comprometer com prazos que não podem ser cumpridos, com a entrega de um produto com uma qualidade superior ao produto que será entregue ou com um preço que não seja interessante a ambas partes. Essas promessas vazias podem comprometer e até inviabilizar futuras negociações. Por fim, lembre-se que o resultado de uma boa negociação é medido pela satisfação de todas as partes envolvidas. Negocie de forma a atender os interesses do seu cliente, mas também os interesses de quem você representa. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Eleanor Roosevelt. Capítulo 6. Rapport. A conexão da venda.
No capítulo 3 nos introduzimos o assunto sobre conexão e rapport com o cliente, agora vamos aprofundar mais, pois acredito que essa conexão seja extremamente poderosa para persuadir. O rapport entra no processo de venda no momento em você se sente conectado com o cliente, quando a troca de informações se dá de maneira tranquila e agradável. Essa ligação acaba permitindo que algumas barreiras sejam derrubadas, de modo a fazer com que o cliente esteja muito mais apto a aceitar suas sugestões. Para entender melhor como funcionam as técnicas de rapport em vendas na prática, reunimos algumas das mais importantes. Para estabelecer rapport em vendas, comece com a linguagem corporal. Mantenha a linguagem corporal e o diálogo em sincronia. Ao atender um cliente e negociar com ele, certifique-se de que em seu processo de comunicação suas palavras e sua linguagem corporal estejam alinhadas. E que ambas fluam de maneira não ameaçadora. Técnicas não verbais, como um simples sorriso, já têm um grande poder sobre o comprador. Normalmente as pessoas se sentem muito mais atraídas por quem está com um sorriso no rosto do que por quem demonstra um semblante impaciente ou irritado. Outra técnica interessante é a técnica do espelho, sem exageros, tente repetir movimentos, e também palavras, que seu cliente esteja adotando. Falar devagar também é importante. A calma demonstra autoconfiança. Quando as pessoas falam devagar e de maneira clara, elas tendem a soar mais sinceras do que quem fala rápido, apresentando muitas ideias em poucos segundos. 2. Peça ajuda ao seu cliente durante uma venda. Quando um pedido é pequeno, naturalmente sentimos uma conexão com aqueles que nos solicitam uma ajuda. Alguma vez você já sentiu uma pontada de culpa por se recusar a ajudar alguém? Não há maior técnica para induzir pessoas para uma ação ou para uma grande conversa do que o uso de simpatia e solidariedade. Pense por um momento sobre as situações em sua vida em que você quis pedir ajuda ou foi solicitado a ajudar. Quando o pedido é simples, de duração limitada, e não ameaçador, estamos mais inclinados a aceitar o pedido. Como seres humanos, somos biologicamente condicionados a acolher esses pedidos. 3. Deixe seu ego em casa. Evite corrigir as pessoas ou fazer qualquer coisa que possa ser interpretada como uma demonstração de superioridade. Apenas ouça. Você não precisa contar a sua história de vida, precisa apenas incentivar o cliente a continuar dizendo a dele. Ao deixar o seu ego de lado, você estará colocando os desejos, necessidades e percepções dos outros à frente dos seus próprios. Na maioria das vezes, quando duas pessoas se envolvem em uma conversa, cada uma espera pacientemente a outra terminar de contar sua história. Em seguida, a outra pessoa conta a sua própria história. Geralmente sobre um tema relacionado e muitas vezes em uma tentativa de ter uma história melhor e mais interessante. Quem pratica o rapport em vendas, entretanto, em vez de contar seus próprios causos, estimula o outro a continuar falando. 4. Valorize cada pessoa, inclusive a natureza única de seu cliente. A maneira mais simples de fazer isso é ouvindo o que elas têm a dizer. Essa técnica não requer qualquer esforço proativo além da necessidade incessante que cada um de nós tem pode contar a nossa própria história. A dificuldade que a maioria de nós temos é de manter os nossos próprios pensamentos, ideias e histórias durante a conversa. A verdadeira valorização significa que você não vai contar nenhuma história sua, você está lá simplesmente para ouvir o que seu cliente tem a dizer. 5. Pergunte: como? Quando? Por quê? Faça perguntas em aberto. Um dos conceitos-chave de um grande vendedor é saber fazer perguntas. As melhores perguntas são aquelas que não necessitam de um simples sim ou não como resposta. Elas geralmente são questões que exigem mais palavras e pensamentos. Uma vez que o cliente fornece mais palavras e ideias, um bom vendedor poderá utilizar o conteúdo dado e continuar a fazer perguntas abertas sobre o mesmo conteúdo. O tempo todo, o cliente fornecerá o conteúdo da conversa. 6. Dê algo de valor ao seu cliente. Um brinde, um desconto, uma informação valiosa e útil que só você possui. Não importa o que for. Quando você oferecer às pessoas alguma coisa, elas vão sentir naturalmente a necessidade de ajudá-lo em troca. Não precisa ser nada grande ou de muito valor material, oferecendo qualquer coisa ao cliente, sendo tangível ou não, já conta. 7. Crie empatia e fortalece o desejo do cliente em lhe retribuir. Nesta última etapa do rapport em vendas, teremos a recompensa do vendedor, o fechamento da venda e a criação de uma relação duradoura de confiança. A maioria das pessoas se sentiria mal se recebesse um presente, ou se criasse um vínculo afetivo, ainda que breve, e esquecesse de dizer ou enviar uma nota de agradecimento a quem lhe presenteou, ou a quem lhe tratou bem. Quando alguém faz um favor ou uma gentileza, você provavelmente vai querer retribuir com gratidão. Crie empatia com o cliente, colocando-se no lugar dele, mostrando informações de valor a ele. Seu cliente irá lhe recompensar. Vendedores que adotam rapport utilizam esse desejo de retribuição durante toda a conversa com o cliente. Junto com deixar o ego de lado, essa técnica é um dos pilares para a construção de uma boa relação. E é também a mais fácil de ser utilizada, porque presentes podem vir de diversas formas, desde elogios não materiais até produtos tangíveis. Persuasão e vendas de sucesso. Agora vou apresentar alguns exemplos de persuasão utilizado para vendas, direta ou indiretamente, que obteve resultados positivos. Um exemplo de conexão foi em 2005, em que um pesquisador chamado Garner enviou diversos formulários de pesquisas pelo correio. Só que para um grupo de destinatários ele assinou as cartas com nomes parecidos aos das pessoas que iriam receber. Por exemplo, para o Daniel Craig, ele assinou a carta como Chanel Craig. Sabe o que aconteceu? O grupo de pessoas que receberam cartas assinadas por nomes semelhantes aos seus responderam o dobro de vezes mais do que o outro grupo que receberam cartas assinadas com nomes aleatórios. Um outro teste que foi feito nos anos 60, um pesquisador chamado Evans fez uma descoberta interessante. Examinando as estatísticas de vendas de seguradoras dos Estados Unidos, descobriu que os clientes fechavam mais acordos com a seguradora quando o vendedor tinha idade, religião, convicções políticas e até hábitos tabagistas, fumante, igual a eles. Outro teste semelhante foi realizado em 1971, quando 3 pesquisadores perceberam através de um teste realizado em um protesto, que as pessoas assinavam muito mais petições quando o solicitante se vestia de forma parecida ao protestante. Apesar de parecerem banais, esses 3 testes confirmam que nós, seres humanos, preferimos aceitar ideias ou fechar acordos com pessoas que sentimos semelhança a nós. Quer uma prova de como isso é eficaz no mundo dos negócios? A Avon sempre optou por revendedoras em vez de lojas físicas. Ela sempre teve sucesso com essa estratégia e se tornou uma gigante multinacional na área de cosméticos. O motivo é simples: ao fornecer a revendedora uma porcentagem dos lucros, faz com que seus clientes comprem de uma amiga ou vizinha, e não de uma vendedora desconhecida. Isso faz com que a conversão seja maior, pois há mais confiança. A Tupperware, recipientes de plástico, se tornou a empresa mundialmente conhecida que é hoje, pois começou suas vendas de uma forma parecida nos Estados Unidos.
A dona de casa chamava suas amigas para tomar um café da tarde e apresentava os potes da empresa. Estimou-se recentemente que as vendas diárias da empresa ultrapassam 2 milhões de dólares. As técnicas de geração de confiança para aumentar a conexão com os clientes são utilizadas por muitas outras empresas e vendedores bem-sucedidos. O que é mais difícil, gerar conexão com um novo cliente ou com uma pessoa no qual você já fechou negócios com ela? Normalmente, o primeiro caso é considerado mais complexo, uma vez que você está realizando uma abordagem fria, buscando conversar e se conectar com um completo desconhecido para realizar uma venda. No segundo caso, há um processo com passagem de bastão realizada por atletas, que, quando é bem executada, transmite a credibilidade e a confiança que a pessoa responsável pela apresentação já possui com seu interlocutor. Enquanto o telefone ou até mesmo visitas presenciais permitem um contato ainda mais próximo, o e-mail é hoje um dos principais meios de prospecção. Gerar conexão por ele é ainda mais desafiador, considerando que aquele que irá receber o contato pode interpretar suas palavras em um tom diferente do seu objetivo. É por esse motivo que a grande parte dos vendedores usam o e-mail somente como o início para a conversa, o start para a negociação. Sendo que o seu objetivo é conseguir agendar uma ligação, por Skype ou telefone, ou em alguns casos até mesmo uma visita presencial. E a partir desse primeiro contato, conseguir gerar rapport com muito mais facilidade. Isso porque a conexão depende da interação humana. A probabilidade de você adquirir absoluta confiança de alguém que conversa com você apenas por e-mail é muito menor do que por telefone ou corpo a corpo. Comportamento natural. O comportamento natural é o mais simples, no entanto mais difícil de ser ensinado, pois ele trata de você tirar proveito de características da sua própria personalidade para conseguir gerar rapport. O vendedor que utiliza o comportamento natural costuma flexibilizar ao máximo o discurso de vendas preparado pela empresa, trazendo muito mais itens pessoais para as interações iniciais com o prospect/lead. Isso não quer dizer que ele deixa a venda de lado, afinal ele ainda está de olho no fechamento do contrato, mas ele apenas entende que o caminho para se gerar conexão é muito mais curvilíneo e deve ser trabalhado com uma abordagem mais humana. Quando usar o comportamento natural? Esse tipo de atitude é mais comum em alguns mercados bem específicos, como venda de produtos com ticket altíssimo, acima de 50 a 100 mil mês. 2 vendas que envolvem processo de implementação ou ciclo de vendas longo. 3 venda para público-alvo formado por vendedores ou profissionais comerciais. Em todos os casos acima, fica fácil de entender porque a abordagem natural faz sentido. A confiança para se gastar mais dinheiro ou passar um longo tempo de interação requerem um relacionamento mais forte e estreito que apenas o comportamento natural pode gerar. Por outro lado, utilizar de técnicas de vendas para profissionais experientes é acreditar em contos de fadas, já que eles vão perceber o que você está tentando fazer e o efeito será o oposto, gerando uma postura defensiva, com zero conforto. Prós e contras do comportamento natural. Como qualquer estratégia, o comportamento natural possui seus prós e contras. Se aplicado no cenário correto, você consegue potencializar seus pontos positivos. Em primeiro lugar, os cenários onde ele funciona melhor já possuem um ciclo de vendas mais longo, seja devido ao impacto interno ou aos custos. Logo, o relacionamento criado pelo comportamento natural é mais efetivo e duradouro. No entanto, para se criar esse tipo de relação, gastasse mais tempo, sim. Ou seja, essa não é uma estratégia para quem busca escalas absurdas no processo de vendas. Assim sendo, asterisco sua conversão tende a aumentar e ter níveis superiores a processos que trabalham com escala. Asterisco seu ciclo de vendas se torna mais longo. Asterisco o relacionamento criado é mais duradouro e pessoal. Valores e critérios da conexão em vendas. Nossos valores afetam profundamente nossa congruência em relação a um objetivo. Os valores traduzem o que é importante para nós e estão fundamentados em crenças. Nós os assimilamos, assim, à nossa identidade, nós realmente nos preocupamos com eles. São os princípios fundamentais que regem nossa vida. Agir contra nossos valores nos torna incongruentes. Os valores nos dão motivação e orientação. Para serem duradouros e influentes, os valores não podem ser impostos, mas escolhidos livremente, com total consciência das consequências. Quando isto acontece, carregam em si muitos sentimentos positivos. Entretanto, como os valores geralmente são inconscientes, raramente os examinamos de uma maneira clara. Os valores de cada um de nós têm seus próprios critérios e valores que devem ser atendidos em uma determinada escala do mais importante para o menos importante. Escolhemos a nossa vida baseados nesta escala de critérios. Seu trabalho, seu parceiro, seu carro, suas roupas, suas companhias, etc. Tudo é escolhido levando em consideração uma escala de valores e critérios. A PNL usa a palavra critérios para descrever esses valores que são importantes dentro de um determinado contexto. Os critérios são mais específicos e menos abrangentes que os valores. São as razões de nossos atos e aquilo que esperamos obter com eles. Trata-se geralmente de conceitos genéricos como riqueza, sucesso, saúde, etc. Nossos critérios determinam por que trabalhamos, para quem trabalhamos, com quem nos casamos, como criamos relacionamentos e onde vivemos. Acompanhar os valores ou critérios de outra pessoa cria a base para uma boa conexão. Se espelharmos seu movimento corporal mas não aceitarmos os seus valores, dificilmente obteremos conexão com os outros. Acompanhar os valores de outra pessoa não significa que temos que concordar com ela e, sim, que simplesmente a respeitamos. Sabendo disto, quando você deseja que alguém aceite algo que você está oferecendo, ofereça de forma a atender os critérios de quem está lhe ouvindo. É importante que você seja verdadeiro. A sinceridade é um dos pontos principais para a utilização desta técnica. Como descobrir os critérios do cliente? Faça uma pergunta simples, indagando se a pessoa deseja o que você está oferecendo. Caso ela responda que não quer, basta descobrir o verdadeiro motivo, modelando a pessoa. Então, pergunte, o que te impede de? Assim, você poderá destruir o real impedimento atendendo o critério da pessoa. Não pergunte por quê. Esta pergunta traz uma crença que pode gerar um grande trabalho na hora de desestruturá-la, já que o sentimento é que as crenças são realidades supremas para a pessoa. Exemplo. Pergunta, você quer ir para o exterior comigo? Resposta, não. Pergunta, o que te impede? Resposta, dá muito trabalho organizar malas. A questão aqui é arrumar as malas. Se você conseguir resolver isso para a pessoa, você estará atendendo ao critério dela e, assim, resolvendo essa questão. Se você perguntar a essa pessoa que, caso você resolva esse problema de arrumar as malas, ela escutaria o que você tem a dizer, possivelmente ela responderá que sim. Vender ideias tem a mesma estrutura que vender qualquer produto ou serviço. Portanto, atender critérios ou valores não é uma necessidade ou privilégio único de vendedores. É mais trabalhoso conduzir os homens pela persuasão que pela força. Paulo Claudel.
Capítulo 7. 5 passos para vender qualquer coisa a qualquer pessoa. Nesse capítulo quero mostrar de forma simples os passos para uma venda de sucesso e algumas crenças que podem limitar os vendedores. Passo 1. Qual é o problema? Seu produto ou serviço foi projetado para resolver um problema particular, uma dor ou uma situação que o público enfrenta. Uma grande parte do seu público ainda não sabe que tem o problema que o seu produto ou serviço resolve, então você precisará mostrar para as pessoas quais situações elas podem estar enfrentando, bem como as consequências de continuar do jeito que estão. Antes de vender algo a alguém, você tem que saber quais são as dores que seu público enfrenta, quais são as consequências deles permanecerem com o mesmo e precisa ter em mente como o seu produto ou serviço vai auxiliar as pessoas a solucionarem o problema. Passo 2. Porque ninguém resolveu ainda. Você já descobriu qual o problema o seu público enfrenta, entretanto, algumas pessoas já tentaram resolvê-lo de alguma forma. Para conseguir um grau maior de envolvimento, você precisa explicar o porquê de algumas soluções não darem certo. Pergunte-se, por que ninguém resolveu esse problema ainda? Porque as antigas soluções para esse problema não são mais válidas. O que há de errado com as soluções anteriores? Porque o problema persiste. Porque não é solucionado. Ao ter isso em mente, você poderá empregar muito bem o gatilho do porquê e engajar seu público ainda mais para sua oferta. Passo 3. Como será sua vida se esse problema for resolvido? O próximo passo é você fazer o seu público imaginar como será a vida deles quando o problema for resolvido. Lembre-se, as pessoas compram a transformação, não o produto ou o serviço. Para fazer as pessoas imaginarem, seja o mais específico possível, dê exemplos reais e palpáveis. Por exemplo, se você estiver vendendo produtos relacionados a emagrecimento, você pode falar como a pessoa vai se sentir ao se olhar no espelho, quais roupas ela vai poder usar, como sua disposição e energia vão aumentar, etc. Antes de você vender algo, faça uma lista com pelo menos 10 benefícios concretos que o seu produto ou serviço vai trazer para a vida da pessoa. Quando você tiver essa lista, comece a pensar em como poderá utilizar as palavras para fazer a pessoa se imaginar com o problema totalmente resolvido e desfrutando dos resultados. Para otimizar os resultados, mostre que a pessoa não mais vai ter de dor com esse problema e o que vai passar a ter de prazer com a solução que você oferece. Passo 4. Aqui está a solução. Até o passo 3 você não vendeu nada, apenas apresentou um problema, explicou por que ele ainda não foi resolvido e mostrou como a vida seria diferente se a pessoa pudesse solucioná-lo. Nesse ponto você vai mostrar como seu produto vai ajudá-la a solucionar o problema. Aqui você deve mostrar o que o seu produto faz e o que ele é. Para maximizar os resultados dessa etapa, você deve saber claramente quais são os diferenciais do seu produto e como, especificamente, a pessoa vai se beneficiar com a utilização do mesmo. Passo 5. Entre em ação. Até o presente momento você preparou o terreno, agora você deve dizer o que a pessoa deve fazer. Não se intimide, fale exatamente o que você quer que a pessoa faça: comprar, reservar, se inscrever, etc. Um ponto muito importante é, seja extremamente claro e específico em seu pedido de ação, dessa forma você evita que as pessoas fiquem confusas. Crenças em vendas. O que você viu e ouviu quando era criança pode criar conceitos ou crenças a respeito de vendas e vendedores, e esses conceitos estão no nível inconsciente da nossa mente, porém têm um efeito poderoso na forma como encaramos os nossos clientes. A seguir quero expor alguns exemplos de conceitos limitantes, espero que você faça uma autoanálise e tente identificar e mudar suas próprias crenças a respeito de vendas e persuasão. Não fale com estranhos. O vendedor ouviu essa frase na infância e acabou por repeti-la até os dias atuais. Resultado, ele só vende bem quando o cliente é conhecido, amigo ou indicado pelos amigos. Essa é a razão de muitos vendedores só permanecerem 3 ou 4 meses na empresa. Depois disso acaba o networking dele. Experimente dizer: quem não chora, não mama. Não corra que você vai cair. Você já deve ter ouvido isso várias vezes da mãe, pai, tio ou avós, quando era pequeno e mal sabia caminhar. O problema é que essa criança torna-se um adulto e ainda continua repetindo essa frase para si mesmo. Daí, não consegue vender mais, pois metas maiores significam correr mais e a palavra vai já está profetizando a queda. Troque por atenção. Você pode cair. Quanto maior a altura, maior a queda. Se você repete essa frase a si mesmo todos os dias, ainda que inconscientemente, está programando sua mente para se tornar ordinário, pois somente extraordinários buscam resultados maiores e testam seus próprios limites. Afinal, como alcançar as vendas de alto valor? Diga: quanto maior a altura, mais longe minha vista alcança. Em boca fechada não entra mosquito. Um vendedor que não se comunica terá grandes dificuldades na hora de apresentar, negociar e fechar uma venda. Não falar é tão ruim quanto falar sem parar. Experimente: quem tem boca vai a Roma. Só faz dinheiro quem tem dinheiro. O cara acredita que o campeão de vendas da empresa vende mais porque tem mais dinheiro. De fato, ele ganha mais dinheiro porque vende mais. Tem muita gente que se tornou diretor de empresa, empreendedor, campeão de vendas e até milionário mesmo tendo uma infância pobre. Troque por: quem não tem cão, caça com gato. Ah, isso não funciona. A grande maioria dos vendedores não vende mais porque sequer compraria o que vende. Seu inconsciente transmite essa descrença na hora da comunicação e a falta de credibilidade no produto torna-se a falta de credibilidade no vendedor e na empresa. Como você convencerá alguém se nem sequer convenceu a si mesmo? Prefira dizer: ponho minha mão no fogo por isso. Indicadores de desempenho em vendas. É muito importante termos estratégias e planejarmos nossas vendas, por isso eu coloquei abaixo alguns indicadores sobre vendas. Avalie o que é importante levar em conta sobre o seu processo de vendas, acompanhe, planeje e melhore os seus resultados através de indicadores concretos e mensuráveis de vendas. 1. Número de contatos realizados, é o número total de contatos que foram realizados no período. 2. Número de visitas realizadas, é o número total de visitas que foram realizadas no período. 3. Número de propostas geradas, é o número total de propostas que foram geradas no período. 4. Número de pedidos fechados, é o número total de pedidos fechados no período. 5. Valor dos pedidos fechados, é o valor total dos pedidos fechados no período. Também pode ser entendido como as vendas realizadas no período. 6. Quantidade de negociações em andamento, é o número total de propostas em aberto no período. 7. Quantidade de clientes perdidos, é o número total de clientes que foram perdidos ou deixaram a base no período. 8. Quantidade de clientes perdidos para a concorrência, é o número de clientes que deixaram a base para migrar para um concorrente. 9. Custo da venda, é o custo total, relacionado à venda, apurado no período. 10. Número de clientes inativos, é o número de clientes inativos a X dias no período considerado. 11. Número de clientes na carteira, é o número total de clientes na carteira. Pode ser considerado o total de clientes na carteira da empresa ou por vendedor, território, região, entre outros.
12. Reclamações de clientes, é o número total de reclamações de clientes no período. Avaliação final para vendedores e não vendedores. 1. Como está minha aparência pessoal? 2. Como está minha autoconfiança em relação a atender um cliente? 3. Como está minha saudação de início? Recebo o cliente com prazer. 4. Estou utilizando-me de perguntas para entender o cliente. 5. Estou ouvindo o cliente. 6. Consigo aumentar o interesse do cliente pelo meu serviço ou produto. 7. Resolvo objeções. 8. Como está minha apresentação do serviço ou produto? 9. Como estou fechando a venda? 10. Estou conseguindo fechar vendas com o mesmo cliente. 11. Como está meu pós-venda? 12. Estou atingindo minhas metas pessoais em relação a vendas. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Carl Rogers. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras, e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Borges. O autor, apresentação. Oswaldo Neto é um jovem empreendedor, consultor empresarial, coach executivo, treinador comportamental, escritor e palestrante, formado em gestão de negócios, com especialização em consultoria empresarial e mudanças comportamentais. Presidente da Consultoria, fundador e master trainer do Instituto Líder Alpha. O autor vem de uma família de empreendedores, onde desde cedo se mostrou interessado pelo mundo dos negócios. Assim, concretizando seu objetivo, tem formado líderes desde 2004 e empreendedores desde 2009. É especialista em desenvolvimento humano e gestão de negócios. Coautor dos livros Maior que Coaching, A Solução e Capital Intelectual, ambas pela editora Ser Mais. Autor independente da obra Maior que os Segredos do Sucesso dos Empreendedores do Reino, pela editora Livro Novo. Autor dos livros Erupção Pessoal, Como Superar Limites e Maximizar o Seu Potencial e Te Vejo no Topo, O Poder da Alta Performance. Missão: ajudar as pessoas a se encaixarem no seu propósito de vida e liberarem o seu potencial. Contatos: Escritório, 6732225007. WhatsApp, 67 992952812. E-mail, osvaldoneto12@gmail.com. Contato@osvaldoneto.com.br. www.osvaldoneto.com.br. www.institutolideralfa.com.br. 2 página.